Boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Prof. Skillay. Vão me desculpando a voz, porque devido ao trabalho, todos os inícios de ano eu fico assim, com essa voz, fico um pouco afônica, né? Mas nós somos o Prof. Skillay, um grupo de professoras que se reuniu para falar sobre leitura, falar sobre o que nos toca nas leituras, né? Somos a professora Adriana Guzmão, que é quem é a idealizadora deste trabalho, desse grupo. Temos, e está em São Mateus, no Espírito Santo. Temos a professora Elisângela Moronari, que também é do Espírito Santo. E eu, Cláudia Gomes, aqui de São Paulo, de Sorocaba, São Paulo. E hoje nós vamos receber, né, o nosso queridíssimo amigo, que já esteve conosco, já está aqui, né, que é o professor Marcelo Mena. Já vou convidá-lo aqui para participar conosco, só um minuto. Um minutinho e nós já vamos começar. E boa noite, Elisângela. Boa noite a todos que estão conosco já aí, né? Nós tivemos que sair e acessar novamente. Hoje o texto, João, Estamos de volta. estamos aqui de volta e tá dando eco ainda, Marcelo? Tá Eu não dando sei o que ainda? acontece. Tá um pouco, mas vamos trabalhar, vamos ser felizes, né? Vamos, porque assim, como a gente já saiu, né? Eu estava dizendo, Marcelo, que você já esteve aqui falando de uma literatura mais infantil, né? E Isso. hoje nós teremos o prazer de falar sobre um livro que eu li há o quê? Uns 3, 4 anos, né, Marcelo? Faz tempinho já. Faz Sai, tempinho, sai. tempinho. Até falei para o Marcelo, Marcelo, preciso de outro. Vou falar aqui, quem sabe a pessoa escuta, Marcelo, e devolve. Porque, porque eu emprestei, gente, o livro para alguém e a pessoa simplesmente esqueceu que era para dia de devolução. Mas tudo bem, a gente resolveu. Marcelo já me mandou o outro. Mas antes eu quero falar para vocês quem é Marcelo. Além de um amigo querido, tanto ele quanto a família, né? O mês passado eu recebi a Débora, uma linda. Verdade. Assim, pode ficar muito orgulhoso, Puxou pro Marcelo. pai, puxou pro Não, pai. a sua filha é maravilhosa. Mas também a sua esposa é uma lindeza, que eu conheço também, a Elizabeth, é uma pessoa assim, ímpar. Você tem uma família bonita, né, Marcelo? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Deus te deu uma família muito linda. Então, assim, Marcelo nasceu, não vamos falar quando, só sei que faz uns dias que Marcelo nasceu, aqui na cidade de Sorocaba, né? Casado com Elizabeth, possui 2 filhas que ele escreveu assim, ó, filhas, 2 filhas maravilhosas e uma esposa também, que é a Débora e a Marelisa, né? Isso é E aí, verdade. gente, eu fui dar uma revisada na biografia do Marcelo. Este senhor aqui, este homem já estudou filosofia ética, cidadania, psicologia social, antropologia, licenciado em história, bacharel em teologia e dos bons, viu? Já falei muito sobre teologia com o Marcelo e é muito bom. Ele sai fora dos padrões e é por isso que é tão bom falar com ele sobre isso, né? Verdade. Astrofísica geral no Observatório Nacional, técnico em eletrotécnico, técnico em eletrônica, técnico em informática, viu? Eu não sei, Marcelo, aonde achou tanto tempo. E aí já trabalhou em diversas empresas, já trabalhou comigo no Colégio Galileu, né? Verdade. Ele continua lá, eu não estou mais. E agora, Marcelo, eu estou vendo aqui que você está em História, Filosofia, Teologia, Elétrica e Eletrônica. Só, né, É meu isso aí. filho? Só, só. Vamos ver, né? Vamos ver o que a gente E consegue Marcelo ainda fazer. gere o Instituto Cristão, né? Isso, Instituto Cristão Liberdade. Só. Então, gente, aí ele pensou assim: ai, mas eu só faço essas coisas? Ah, não, preciso escrever. E foi escrever. E é maravilhoso. O Marcelo escrevendo para criança e adolescente é muito bom. O Marcelo escrevendo como esse livro aqui para casais, né?
falando sobre Cantares de Salomão, de um jeito que eu ainda falei isso para o Marcelo quando eu li a primeira vez. Marcelo, eu nunca vi ninguém falar o que você falou sobre Cantares de Salomão. E realmente, eu acho que nem você, né, Marcelo? Porque as pessoas não vão por esse caminho, né? Não, porque sempre segue a questão espiritual, né? Exato. E você fez uma Falar coisa que a gente aprendeu quase que é pecado, né? isso é real. Ler a Bíblia de um outro jeito, né? Então, Sim. assim, eu estou aqui para ouvi-lo e conversar com você, mas eu quero muito ouvir, porque, assim, eu já ouvi muito desse livro e eu gosto muito. Não vou mais emprestar. Mentira, eu vou. Eu vou sim. Livro é isso, a gente lê e empresta. Se ele voltar, que bom. Se ele não voltar, Se não talvez a voltar, pessoa paciência, emprestou. né? Talvez a pessoa emprestou para o outro, né, Marcelo? E você está aí longe e a gente nem sabe. Então, Marcelo, agora é com você, meu querido amigo. Quero ouvi-lo. Certo. Maravilha, é um prazer enorme estar aqui de novo. Terceira vez já. E Né? que Já veio falamos outra. do. É verdade, já falamos das aventuras de Jorge, já falamos da Cristalen, e Isso. agora surgiu a oportunidade de falarmos aí de Cantares de Salomão. E eu falo que você entender um pouco mais a questão, né, desse livro é justamente porque as pessoas criam um tabu, né, umas ideias que não estão contidas na Bíblia, né? Então, aí acaba trazendo certas ideias, certos pensamentos que fogem um pouco do que é o real, do que é a verdade, né? Eu falo que eu só escrevi esse livro logo depois que eu tinha acabado de lançar As Aventuras de Jorge, surgiu a oportunidade que eu comecei a dar palestra para casais, né? E eu acabei, nessa época que eu estava dando palestra, e acabei assumindo uma igreja, né? E essa igreja, que ficava aqui próximo de casa também, o pastor me colocou lá para cuidar da igreja, e havia muitos problemas entre casais. Havia muitos, eram bastantes casais, e a briga, questões de querer separar, e vários assuntos pertinentes a casais, né? E aí eu pensei e falei, poxa, preciso montar alguma coisa, uma palestra para tentar ajudar, né, esses casais. E aí foi quando surgiu a ideia de explicar um pouco melhor. Lógico que pode ver que o livro, eu não entro em tantos detalhes, né? Eu apresento os assuntos porque ele foi mais focado para fazer palestra. A ideia Uhum. do livro foi justamente, vou colocar o livro aqui no caso era uma palestra, né? Isso. E apresento da forma que está, e aproveito que a minha ideia inicial era fazer as palestras para casais e já passar o livro para os casais, né? Que quando tiver com um livro fica mais fácil. Então esse foi o primeiro pensamento, né? E deu certo de fazermos o livro, de trazer as explicações dentro do livro de Cantares de Salomão. E eu falo assim que é um dos livros que eu mais tenho vendido. Desde que lançou, é o que mais se vende, é o que mais se baixa na internet. Então, você vê que muita gente está realmente preocupado, está tentando salvar o casamento, tentando animar um pouco mais o casamento também, né? Então, eu Uhum. falo que isso ajudou bastante, né? E eu falo assim que a gente teve bastante retorno positivo de pessoas que estavam com problemas dentro do casamento, pensando em se separar. E eu acho que a minha maior alegria é ver pessoas que realmente leram o livro, o casal lê o livro e fala, poxa, a gente voltou, a gente está junto, melhorou bastante. Então, essa foi a ideia, né, de a gente lançar os Cantares de Salomão e atender esse público-alvo. E eu marco que ele é para cima de 18 anos, porque a gente fala de assuntos adultos, né? Fala de assuntos Uhum. aí pertinentes a casais. Então, e muitas vezes as pessoas, eu lembro que quando eu lancei o livro, e até no livro aqui eu marco, né? Logo no comecinho, eu marco assim, ó, esse livro não pode ser lido sozinho.
você tem que ler junto com o Isso, seu cônjuge, é isso mesmo. não é? Porque a É. ideia é fazer a união do casal. E eu lembro que quando eu lancei, eu recebi uma mensagem de uma esposa de um pastor, que ela tinha comprado o livro e ela estava lendo. Uhum. E aí, um dia eu estava indo para. Parei o carro na cidade, né? A hora que eu fui para descer, esse pastor veio falar comigo, né? Mas ele veio muito bravo falar comigo. Aí Nossa, ele falou assim, Marcelo, você nem vive isso, né? ele veio muito bravo e falou assim: você é um pervertido. O que é aquilo que você fez? Eu falei, o quê? Falou, não, o livro que você fez, nossa, muita coisa, muita indecência. Nossa. Aí, aí eu falei assim, mas você leu? Não, quem tá lendo é minha esposa. E ela fica com umas ideias agora. Eu falei, então tá errado. E quem tem que ler é vocês dois juntos, não é? Aí, não, mas eu não concordo, não concordo. Eu falei, paciência, né? Então você vê os dois lados que eu falo que é a questão da religião, né? A religião, ela cria um tabu e para fazer essa separação, né? Porque a ideia é sexo é pecado, sexo Isso, tem que ser aquela coisa mais simples possível, né? Para que não haja tentação e essas coisas e tudo mais. E exatamente. não é bem assim, né? E não é bem assim. Então, eu falo, quando foi a ideia de surgir o livro de Cantares, porque como eu até marco no livro, né? É. Que eu lembro que eu vi uma discussão do meu pai com um pastor. Que meu pai também sempre foi muito crítico nessa questão. Eu acho que eu puxei um pouco dele também essas coisas. Ah, você acha? Você só acha? E, e aí eu escutei, eu era criança, acho que eu devia ter o quê, uns 11 anos no máximo, acho. E ele falando, falou, como que pode um livro desse, né, estar na Bíblia e tal? E começou a dar alguns detalhes sobre o que acontecia. E eu me interessei, né? Eu era criança, adolescente e tal, entrando na adolescência. Falei, nossa, tem bobagem assim na Bíblia, então eu quero ver, né? Porque eu tinha, nessa época, eu lembro que desde criança eu aprendi pequeno já a ler a Bíblia, né? Eu tinha o Novo Testamento, só que o Novo Testamento não tinha o livro de Cantares de Salomão, era só a Bíblia, né? Isso. A Bíblia inteira, porque eu só, como era criança, adolescente, tinha só o Novo Testamento. E fiquei atrás de uma Bíblia para tentar achar esse livro, porque o Novo Testamento eu já tinha lido, né? Ele fala, com 11, 12 anos eu já tinha lido o Novo Testamento completo. E aí foi quando eu ganhei uma Bíblia. Aí eu ganhei e falei, o primeiro livro que eu vou ler. E li, né? E li, achei interessante. Eu falei, mas não assim, não tinha. Né? E até eu lembro que na época esse pastor falou, não, mas a gente tem que levar esse livro como o lado espiritual, né? E quando foi para fazer a palestra para casais, eu falei, meu Deus, a gente tem o livro Cantares de Salomão, e eu sempre falo para os irmãos na congregação que a gente está, eu falo, olha, o livro Cantares de Salomão é um livro que tem que ser de cabeceira para casais. O que falta é interpretação. Porque, Uhum. lógico, não vou tirar a questão do lado espiritual, que Cantares de Salomão tem o lado espiritual, mas tem o lado para casais. Então, o meu foco foi bater em cima desse lado, porque o Uhum. que faltava, eu falo que a Bíblia ela é completa, né? Ela tem de tudo, tem de tudo. Eu falo assim, a gente pega o livro de Jó, é um livro científico, é um livro com Isso. detalhes e é o que eu falo assim, que nem, por exemplo, você pega lá Gênesis capítulo 1, fala que Deus criou os céus e a terra, não é? E as pessoas levam isso literalmente, mas na realidade ele foca na questão mundo material e mundo espiritual, né? Porque lá em Jó ele vai explicar como foi o início do planeta, onde, como por exemplo existe uma geógrafa e ela fala que é,
houve a junção da poeira das estrelas e começaram a se juntar até a formação do planeta. Jó, ele fala sobre isso. Ele fala que grãos começam a se juntar para formar, e a Terra ela é formada de fogo no seu interior. Né? Como que pode um livro de Jó, escrito há quase 2000 anos atrás, e ainda trazer, né, 4000 anos, né, colocando aí, foi um dos primeiros livros da Bíblia. E aí você consegue observar um livro assim, científico, então é extraordinário. E aí, eu falo, você tem um livro científico, você pega a Eclesiastes, é um livro filosófico, a filosofia de Salomão, eu falo assim, ele compara as mesmas ideias que teve Platão, que teve Aristóteles, as ideias hoje atuais que nós temos sobre a questão da filosofia, ele coloca isso em plano, explicando isso em Eclesiastes, não é? Que é Ô, a visão Marcelo, humana realmente. ô, Marcelo, eu acho que eu É? não vou fazer mais live com você, não, sabe o quê? Hum. Depois nós dois vamos ser disciplinados. Eu porque fico te recebendo e você porque fica falando essas coisas. Eu não vou, não. Já tinha isso lá no primeiro, já falei, Marcelo, isso vai dar ruim para nós dois. Eu falo que quando eu lancei esse aqui, eu fiquei com medo. Falei, vamos expulsar o da igreja. Falei, vamos expulsar o da igreja. Então, e o bom é que ficou tudo por baixo do pano, né? Então, quando eu lancei, as pessoas compravam tudo, então eu achava que era tudo bonito. Então, eu acho que quem realmente precisava ler não acabou não Não, vendo, né? Os responsáveis não viram. Senão estava complicado. E aí, eu falo assim, aí quando eu falo, então a Bíblia ela é rica para isso. E para casais ela também é, não é? Quando eu peguei Cantares de Salomão e eu falei, eu vou trazer a interpretação de Cantares de Salomão. Eu tenho um projeto, eu falo que eu acho que talvez esse projeto acho que eu vou vender mais do que Cantares, né? Porque a minha ideia é contar a história de Salomão de Cantares de Salomão. Como não, tudo aconteceu, né? Criar uma ficção em cima nossa. da história de Salomão, juntamente com a Sulamita. Então, a minha ideia é fazer realmente um livro romântico, quem sabe erótico, envolver tudo isso, não é? Para mostrar como era no passado e o que acontece nos dias de hoje, né? Que até eu falo, eu estou lendo um livro que é a questão do sexo dentro da história, né? Como desenvolveu a questão sexual, as proibições, a questão da situação dentro da Idade Média, na Idade Moderna, quando entrou o Iluminismo, né? Quando as mulheres começaram já a ter a sua revolução, já na época do Iluminismo, né? Que o que foi interessante dentro da época do Iluminismo, as mulheres começaram a convidar os filósofos para vir à sua casa, né? E dentro dessa, como ela está dentro da casa dela, ela tinha direito de opinar, não é? Então elas começaram a opinar, começaram e surgiram também as mulheres já filosofando nessa época e depois de repente fecha de novo, não é? Aí a gente vai até a Primeira Guerra, não é? E aí já na Grande Guerra, quando os homens vão para a guerra, as mulheres têm que se virar. Aí as mulheres agora começam a ter a revolução feminista, a começar a colocar um pouco das ideias feministas. A Segunda Guerra, então, já foi mais um empurro dessa. Nossa, tem um rapaz aqui que passa com o carro de som, que é só Deus. Acho que ele comprou o som esses dias. E ele Viu? passa aqui, não. Esses dias era 4h30 da manhã. Ele passou e falou, meu Deus do céu. E por mais que você feche a casa, você escuta o barulho, não adianta. Mas eu tô aqui no calor porque o pessoal compra umas bicicletas para fingir que é moto. Aí, amigo, esqueça. É o mais barato, né? É mais barato. Então eu falo assim, a ideia, né? Eu falo dentro dessa questão, foi justamente apresentar, né?
a própria história de Salomão, de como tudo aconteceu. E eu falo, eu tenho esse projeto, né, de escrever, de apresentar, quem sabe no futuro próximo. Eu estou escrevendo um outro livro, então eu preciso terminar esse primeiro. Quem sabe a gente fale depois desse outro livro. Ah, com Logo que lançar, certeza. né? Assim, só um minutinho, enquanto você estava falando desse seu projeto, eu já imaginei você e a Débora trabalhando juntos, você acredita? É legal, Nossa, legal. nossa, imaginei vocês dois trabalhando juntos nesse projeto seu. Vai Ah, ficar vai dar muito muita legal. discussão. Vai. Ai, Senhor. Vai dar muita discussão, a gente discute bastante. Mas é legal. Eu falo assim que é uma coisa interessante para se trabalhar. E eu falo, é como o próprio Salomão fala, né? Não existem limites para escrever livros. Então, eu acho que a nossa mente ela tem uma capacidade fantástica de imaginar, de criar, não é? Eu falo que às vezes eu entro eu vou no shopping cidade e lá tem um lugar lá dos livrinhos a R$ 10, né? Porque você pega lá Aham, livro baratinho. é E verdade. aí tem uns livros que eu olho, eu fico fascinado. Eu falo, meu Deus, que ideia que a pessoa teve de fazer isso e tal. Porque a mente humana ela é espetacular, ela apresenta muitas coisas e é infinito. Eu acredito que a mentalidade humana ela é infinita para escrever ou descrever as questões, né? Então, eu falo assim, projeto a gente tem, vamos ver, só precisa de tempo e oportunidade para fazer tudo, né? E eu falo assim, dentro de Cantares de Salomão, só para a gente falar um pouquinho a respeito da história de Salomão, para que Uhum. as pessoas entendam qual Isso. foi o meu foco, qual foi o meu projeto, né? Porque assim, Salomão, pela segunda Bíblia, ele teve 1.000 mulheres. Ele se casou com 1.000 mulheres. Na realidade, 700 ele casou, 300 veio de brinde, né? Que eram 700 princesas e 300 concubinas, né? Que eram as servas das princesas, então ele levava junto de brinde. Então, ele teve 1.000 mulheres. Então, se tinha um cara que entendia de mulher, era Salomão. E a Bíblia até fala que, e por causa dessa quantidade de mulheres, o coração dele se corrompe, né? Mas o que eu acho interessante é que, por mais que ele teve 1.000 mulheres, só uma realmente conquistou o coração dele. Só uma realmente conquistou o amor de Salomão. Porque a gente entende, lógico, que eu falo que a questão de Salomão, ele casou com essas mulheres justamente para evitar a guerra, não é? Então, ele Aham. casou principalmente com os reinos que havia ao redor. Ele casava, porque daí ele se tornava sogro do rei ali. O cara não invadia o território do genro, né? Exato, Então, exato. e a ideia dele era construir o templo do Senhor, então ele precisava de ajuda de tudo quanto é lugar. Então, e havia essa mulher que ele se apaixonou. E eu falo assim que a minha mente viaja, já começo imaginando Salomão, quem sabe com o seu grupo andando de cavalo, porque ele gostava dos cavalos de Faraó, que eram os melhores Aham. cavalos que existiam, não é? Cavalos realmente com bastante capacidade. E ele, sabe, entrando dentro das vinhas que a Sulamita trabalhava com seus irmãos, e quando ele olha para ela e ela olha para ele, eu falo assim, se tem aquela questão do amor à primeira vista, é nesse instante. Ele se apaixona pela Sulamita e ela se apaixona por ele. Só que tem um problema. Ele é rei. Ela é camponesa. Ela trabalha no meio das vinhas e tudo mais. E até mesmo no livro ela se descreve como ela é, morena, queimada do sol e tudo mais. E aí ele se apaixona e a ideia dele é levá-la para si, né? Porque ele não quer deixar ela lá. E aí, porque eu falo assim, ela é tão importante na vida de Salomão que pode ver, ele teve 1.000 mulheres, mas de quantas ele escreveu? Só da Sulamita. E olha que ele foi um cara que escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, escreveu muita coisa. E ele escreveu um livro especialmente para ela. Se dedicou a escrever isso. Então, é algo que realmente chama atenção. E aí, ele vai falar justamente desse amor que ele tem por ela.
E o que eu acho, assim, muito bacana dentro do livro é essa igualdade, que mesmo ele sendo rei, né, e ela camponesa, ele a trata como igual. E ela também trata ele como igual. Porque a partir do momento que os dois casam, ela às vezes é estúpida com ele é estúpido com ela, mas aquele tratar igual. Porque isso é o casamento. Né? O casamento ele é essa ligação dos dois no mesmo patamar. Não é que um é mais que o outro é mais, tem que ficar abaixo, o outro acima. Não. O casamento é igualdade. E uma coisa que deixa bem claro dentro do livro de Cantares de Salomão é justamente a questão. Eu não tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da pessoa que eu amo. E a pessoa que me ama, que cuida de mim. Né? Que até o próprio apóstolo Paulo ele coloca, né? Que o homem ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. E a mulher também não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na do homem. Ou seja, essa reciprocidade dos dois, né, que deve acontecer e que deve fazer funcionar. Porque o casamento só funciona quando existe esse diálogo, quando existe essa igualdade, quando existe esse amor que realmente precisa existir. E os dois, eu falo assim, a partir do momento que se apaixonam, ele quer casar com ela. Mas aí entra os empecilhos. Ele tem, quando ele escreve Cantares de Salomão, deixa eu lembrar agora, ele já estava casado com 70 princesas. Então, ele já tinha 70 mulheres que ele já estava casado. E elas eram princesas, elas eram da realeza. Agora chega uma que é camponesa. Quer dizer, a elite agora recebendo uma pessoa que é do povo. Né? Como que Salomão tem essa ideia de trazer uma mulher do povo para ser a esposa dele? Né? Quer dizer, ele escolheu, as outras ele acabou tendo essa situação de trazer as mulheres justamente para essa questão política e econômica, né? Mas agora ele escolheu uma que ele se apaixonou, e ela é camponesa. Então, por isso que eu falo que é legal poder escrever sobre isso para mostrar essa diferença, né? Da elite e ela. E até no próprio livro ela fala que até os soldados a espancam, né? Justamente a mandado das princesas. Porque a ideia é expulsar ela do palácio, porque como se aquela situação, você não pertence a esse lugar. E elas querem tirar ela de lá. Não é? Só que Salomão, ao mesmo tempo que aceita ela lá dentro, mas ele também não quer causar problema com as outras. E quem sofre é a mulher. E aí que começa todo esse desenrolar e tudo mais. E eu falo assim, o começo do livro é justamente falar a respeito do sexo entre os dois. Porque ele dá detalhes escondidos, né, da sua relação sexual com a Sulamita, e a Sulamita com ele, que está tudo nos detalhes. Porque as referências das flores, a referência das plantas, tem tudo a ver com as características, tanto do homem como da mulher, né? A questão dos órgãos sexuais e tudo mais. A dedicação que ele tem um pelo outro, essa paixão que tem um pelo outro, ele deixa bem claro. Então, é uma coisa assim fantástica. Eu falo que existe dentro do livro algo que muitas pessoas não viam, né? E a partir do momento que a gente coloca e apresenta, pode causar um certo espanto. Como que pode isso estar na Bíblia, né? Desconforto também, né, Marcelo? Porque como as pessoas não querem, às vezes, determinados assuntos, aí a gente, às vezes, traz, né, querendo ajudar para esclarecer, e a pessoa fica desconfortável, né? Até porque aquele assunto, às vezes, é tabu para ela, a gente sabe disso, né? É muito difícil. E o problema é que a igreja também, eu falo assim, mesmo as igrejas evangélicas que veio justamente com o protestantismo, a Igreja Católica ela já tinha criado um tabu, né? A respeito do sexo, a respeito que era como se aquela ideia de quando Adão e Eva pecaram no jardim, seria o sexo, né? E muitas vezes eu vi isso, né?
Quem Fala assim, nunca? fala assim, eles comeram do fruto e aí abriu a mente, eles praticaram o sexo. Aí que entrou o pecado. Fala, não, o sexo já era praticado antes de comer o fruto. Que Deus disse, crescer e multiplicar, não é? E tem gente que acredita também que o sexo é só para multiplicação, não é? Acha que não, o sexo só serve para produzir filho. A partir do momento que não tem mais filho, então não tem por que ter mais a questão sexual. Até eu falo dentro do livro também a Isso. questão da sexualidade após os 60 anos, né? Como vai ter esse desenvolvimento. E lógico, eu fui pesquisar, trago assuntos também de revistas, de livros também que falam sobre o assunto. Mas as pessoas precisam entender que assim, a questão sexual é uma dádiva divina. Foi algo que Deus nos deu e que devemos sim aproveitar da maneira correta, da maneira que Deus assim colocou para nós, não é? E dentro de um casamento, dentro de um casal dentro da sua casa, eles têm uma infinidade de coisas para trabalhar, para pensar, para agir, como fazer isso funcionar, não é? E aí entra o que é interessante dentro do livro, até do próprio livro Cantares, que ele começa com o casal, vem a questão já das brigas que tem normalmente dentro do casal, a questão da influência dos parentes dentro do casamento, que isso acontece demais, demais, demais. Eu lembro que até uma vez recebi um casal que veio para conversar e eles moravam junto com os pais, não é? Então, o relacionamento dos dois não acontecia, porque dentro da casa dos pais, o medo né, que eu falo até a questão do efeito sonoro não podia acontecer, não é? E fica aquela coisa toda fechada e eles não tinham nada. Passavam meses e meses sem nada, porque não queriam causar um problema ou mesmo um mal-estar com os pais, os parentes que moravam junto. Por isso que quem casa tem que viver na sua casa, não pode viver junto, né? Lógico que existem situações e situações. Uma coisa que lá, quando a gente fala a questão de Salomão, o povo judeu já tinha essa ideia. Se você vai casar, você tem que ter sua casa. Isso. Por isso entra, até a história de Jesus é baseada nisso, que quando o próprio José, ele pede a mão da Maria em casamento, eles já assinaram o contrato de casamento. Eles já estão para casar, eles já estão, na realidade já estavam casados. Mas ele não pode levar a Maria para sua casa, né? Porque ele ainda não construiu. Ele ainda não fez a casa. Então, ele já assinou o contrato e ela tem que esperar até o momento que ele construir a casa dele, que poderia ser próximo da casa dos pais, mas ele tinha a casa dele. Quando a casa ficava pronta, aí, no dia que a casa ficou pronta, a noiva nunca sabia da situação. Ele, do nada, à noite, avisava apenas o sogro e ele sequestrava a noiva. Ele, com os amigos, sequestravam a noiva e as amigas da noiva ficavam sabendo também desse sequestro. E ela não ficava sabendo. Por isso que tem a parábola das 10 virgens. Elas estavam esperando justamente o sequestro. Que o noivo vem, ele sequestra a noiva, o pai já deixa a porta aberta, ele entra, pega a noiva e leva para casa. E aí junta os amigos do noivo e as amigas da noiva. Justamente porque para que eles pudessem se conhecer, não é? E também já surgir novos casamentos. Aí ele levava para casa, cumpria o contrato do casamento, e aí tinha a festa que levava semanas até da festividade do casamento que eles tinham, não é? Então, para casar, precisava ter casa, precisava ter o seu lugar, porque você vai ter a sua própria vida. Por isso que a Bíblia fala, o casal deve deixar o pai e mãe e unir-se a sua esposa ou ao seu esposo para ter o seu relacionamento. E eu falo, então, essa situação de parentes influenciando, pai influenciando, mãe influenciando, é absurdo. Eu falo que uma vez eu fiz um casamento e eu sempre falo no dia do casamento, que eu estou dando o sermão do casamento, eu falo para o casal, eu falo, olha, agora você e ela e
vocês dois são a família. Aquilo que vocês achavam que era família, vocês estavam morando com a sua família, agora deixou de ser família, que agora virou parente. Então, o seu pai e sua mãe virou parente. A sua família agora é a sua esposa, é o seu esposo e os filhos que virão ali. O resto é parente. Beleza, fiz o casamento, o casal entendeu, maravilha. O sogro veio tirar satisfação comigo. Assim, como assim? Essa história de que eu sou parente, ela é minha filha e é minha família. Falei, eu entendo. Eu sei que cortar o cordão umbilical é difícil, mas vocês acabaram de cortar o cordão umbilical. Falei, agora eles vão andar sozinhos. Agora, você querer interferir, você querer, vai causar problema. E até no livro de Salomão ele deixa isso claro, né? Quando os irmãos dela vêm pedir para que ela venha cuidar da vinha. Você largou a vinha, tem que trabalhar, você tem que continuar, não é? Porque eles questionam a questão do trabalho dela. E aí começa toda a situação. Entra a questão também quando vem o filho, né? Quando ela fica grávida. Aí eu falo também a respeito do sexo na gravidez, né? Que tem gente que depois que a mulher ficou grávida, não, agora não pode mais, porque era só para multiplicação, né? Exatamente. Aí tem que esperar, né? Então, tudo isso eu falo que causa muito problema dentro de um relacionamento. Eu acho que o sexo ele é a parte realmente do prazer que o casal deve ter, que o casal deve aproveitar e fazer isso funcionar da melhor forma possível. E tem que buscar meios e maneiras de tudo isso acontecer, não é? Que nem eu falei aquele casal que morava com os pais, eles vieram me perguntar, né? Falar, mas a gente mora com os pais e a gente não tem o que fazer, né? Eu falei, vocês já pensaram em ir num hotel ou num motel? Não, imagine, isso é pecado. Eu falei, então vocês vão fazer o quê? Eu falei, não tô arruma uma tenda, vai no meio da chácara, vai... Eu tô dizendo, olha o que o menino está ensinando para as crianças, gente. Não, esse é para adulto, eu falo que isso é para adulto. Ai, mas Então, eu falo assim, então eu falo pro casal, fico com medo de falar, não vamos no motel porque é pecado, porque... Então, aí você fala, é pecado? Não é. Então, tem coisa assim que... Eu lembro até que quando eu fiz uma palestra para casais, nossa, e eu caio na besteira de falar assim, se vocês quiserem fazer pergunta, façam, né? Pode ser anônimo. Escreve no papelzinho que eu vou responder depois. Gente do céu. Eu falo que depois que olho cada pergunta, eu fico vermelho até. Eu falo, meu Deus, que pergunta é essa? Né? Mas são curiosidades que as pessoas têm, porque tem medo. E aquela situação, vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, né? O que a Bíblia fala? Mas, gente, a Bíblia não fala nada sobre isso. A única coisa que tem, eu falo, em Cantares de Salomão, ele deixa tudo bem esclarecido, né? Então, se todo mundo ensinasse isso, uma coisa que eu falo que algumas igrejas americanas fazem, que eu acho que é de extrema importância e que algumas igrejas precisavam fazer também. Que, por exemplo, o casal marcou o casamento, o reverendo ou o pastor, ele é responsável por aquele casal. Ele se torna responsável. Eu acho isso incrível, não é? E aí ele vai visitar. Até tem um filme. Tem muito bom. Eu não lembro o nome também, mas é maravilhoso. Até como é o nome dele? Que até ele acabou falecendo. Ele faz o primeiro Jumanji lá. Esqueci o nome dele. Robbie Williams. Ele é um pastor. Isso, e ele não gosta muito do cara e vai tentar fazer de tudo. Mas a ideia, eu falo assim, principalmente a ideia das algumas igrejas americanas era justamente isso, porque o casal eles precisam de orientação. Quem que vai orientar? Né? Se eles pertencem àquela comunidade, é o líder religioso que vai fazer isso. Então ele vai explicar como vai ser o noivado, quando eles vão casar. Mesmo depois de casado, o pastor visita esses casais, não é?
pergunta se está tendo algum problema, se está tendo alguma dificuldade, não é? E eles acabam tendo essa liberdade de conversar com o reverendo, com o pastor, e acabam trazendo essas ideias para que isso tudo funcione. E isso é muito bacana. Agora, o problema é que nós, igrejas brasileiras, é assim, né? O nosso foco é outro, né? A gente se preocupa mais com outras coisas e a gente acaba deixando a questão da família, a questão do casal, a questão dos adolescentes, a questão dos jovens, não é? Eu vejo hoje, por exemplo, muitas igrejas fazendo show gospel, balada gospel, para atrair os jovens. Ótimo, mas e depois? Né? Precisa ter um atendimento, precisa conversar com esses jovens, precisa orientá-los, não é? O problema é que, às vezes, as pessoas têm aquela ideia de que, se você vai na igreja e vai participar de um evento, aí depois eles vão fazer a gente estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Não, o que precisa é orientação, não é? Orientar a respeito da vida sexual, né? O sexo fora do casamento, né? O que tudo isso pode ocasionar. Não é? Que as pessoas têm aquela ideia também que Deus é aquele carrasco, né? Isso. Que se você pisou na bola com ele, meu Deus do céu, vai cair um temporal na sua casa, você vai sofrer acidente, vai fazer tudo até você voltar para ele. Imagina se existe serviço um Deus desse, né? Isso aí já é o tempo de Zeus, já dos deuses gregos, né? Que eles eram jogar o raio na cabeça, né? Então, é umas coisas assim que eu falo que às vezes as pessoas têm uma ideia de Deus totalmente fora do que a Bíblia apresenta, né? Eu até, que nem no caso do livro do Jorge, quando eu escrevo a respeito de Jesus, eu mostro esse Jesus, um cara muito bacana, porque é o que todo jovem precisa entender, não é? Não é aquele cara que vai ficar, sabe, você está fazendo isso, isso aí não pode, isso aí você vai levar para o inferno. Não é isso que Jesus faz, né? Ele mostra o caminho, ele ensina, ele orienta. Olha, o melhor é isso aqui, né? A escolha é sua. Então, Deus, ele é assim, ele nos dá... Eu falo que a maior dádiva que ele nos deu foi o direito de escolha. Você ter a oportunidade de escolher, você faz o que você bem entender, não é? Então, agora, o que precisa é orientar. Então, eu falo assim, o livro é justamente... Lógico que eu falo que às vezes eu olho e falo, poxa, eu poderia ter falado muito mais coisa, né? Mas também aí, eu falo que foge um pouco da questão, porque a minha ideia era de dar palestras e tudo mais. Então, eu falei, sempre joguei só, peguei alguns itens e tudo mais e segui em frente. Então, até quando eu às vezes dava palestra, e para falar sobre isso, né, que eu sempre falo assim, palestra para casais é só adultos, não pode ter mais, e tem que voltar aberto para falar o que realmente é. E quando você chegava nesses assuntos, os casais ficam tudo vermelho e ficam um olhando para o outro e fica, olha o que o pastor está falando, olha o que ele está falando, meu Deus do céu. Gente, isso é uma coisa que tem que ser ensinada. E parece, Marcelo, que a gente está dando aula de ciências numa sala de 5º ano. A reação e os risinhos são iguais. Iguais, não muda. E a curiosidade, né? É que nem uma vez um rapaz perguntou na palestra se, no caso, podia usar brinquedos, objetos sexuais que se compram no sex shop e tudo. Eu falei, meu filho do céu, pega a sua esposa, né? Vai lá. Eu não falo para você ir sozinho, né? Mas vai junto com a esposa, porque imagine, um crente, né? Um religioso, entrar num sex shop, aí alguém de fora vê escândalo, mas você entrando com a sua esposa não vai ter problema nenhum. Não é? Então tem que se reinventar, sabe? A gente tem assim... Por que muitos maridos e às vezes esposas fogem do casamento, né? E não conseguem seguir? Porque lá fora o mundo apresenta muita coisa que parece ser boa. E coisa boa você pode aproveitar dentro do seu casamento. Exatamente. Né? É uma coisa que os dois precisam conversar, precisam se orientar. E
e seguir ali trabalhando, fazendo isso tudo funcionar. Então eu falo, aqui eu coloco apenas o começo, né? Casal que tem que seguir em frente aí, mas é bacana, eu falo que é legal que, principalmente o retorno, eu falo que esse retorno tem sido muito legal. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa lá de Pernambuco, né? Ele me mandou mensagem que ele dá palestra para casais e ele falou assim, olha, eu comprei o seu livro e achei muito bom, porque me orientou bastante para falar de certos assuntos que eu temia falar, né? Daí ele falou assim, eu posso usar o seu livro para palestra? Eu falei, meu filho, é para isso que eu escrevi. Exatamente. Tem que aproveitar, tem que fazer realmente as pessoas saberem, entenderem que existe essa liberdade dentro do casamento, não é? Deus não é aquele lanterninha de cinema que vem com a lanterninha, né? Você está na luz no seu quarto, vem a lanterninha, peguei você, né? É umas coisas assim que fogem. Eu falo que, imagine, né? Eu já cheguei a ouvir pregações de pessoas dizendo que era pecado raspar a perna. A mulher tinha que virar uma monga, aquela macaca que tinha no circo, né? E quer dizer, o camarada proíbe a esposa de fazer isso e ele mesmo fica de olho nas outras mulheres lá fora, não é? Imagina, não. De jeito nenhum. É tudo olho santo. É, olho santo. Senhor do céu. Eu falo, então tem coisa que hoje nós estamos vivendo uma abertura religiosa, porque como até a minha filha mesmo, a Débora, fez um livro a respeito da questão das mulheres e tudo mais, as mulheres hoje estão vivendo uma abertura, porque dentro da religiosidade havia aquela pressão e as mulheres tinham que, porque segue aquela ideia, né? A mulher tem que ser submissa, não é? Tem que estar lá debaixo do que o homem manda, do que o homem faz, e não é assim. Como eu falei, em Cantares ele apresenta a igualdade. Isso. Outro exemplo que faz essa igualdade é o livro de Jó. Ele trata as filhas dele igual aos filhos, por igualdade. Ele divide a herança dele por igual, coisa que os judeus não faziam, porque as mulheres eram tratadas como realmente abaixo dos homens, né? E até a questão do feminino, do machismo, impera muita coisa, né? Que nem às vezes as pessoas falam assim, a Bíblia é muito machista. Eu concordo, a Bíblia é muito machista, mas Deus não é machista. Deus, ele trabalha na igualdade. Para ele não existe a questão de o homem é melhor do que a mulher. Se fosse assim, Jesus não tinha aparecido primeiro para as mulheres. Porque... Eu nem queria tocar nesse assunto. Né? Então, exatamente. Eu falo, como ainda hoje, né, algumas igrejas proíbem até ministério para as mulheres, né? A mulher ser pastora, a mulher ser diaconisa, a mulher ser presbítera, então eles proíbem, isso não pode, tem que ser só homem, né? E isso está quebrando, eu falo que isso já está sendo bastante repensado, porque não é o que a Bíblia fala. Eu sempre falo, uma coisa é o que está na Bíblia, outra coisa é o que a religião coloca. Né? A igreja ela coloca uma coisa que muitas vezes nem na Bíblia está. Exato. Tem uma ideia, quando eu dou aula de teologia, eu sempre falo para os alunos, eu falo, olha, eu quero que vocês entendam, porque eu sei que às vezes vocês vão ficar bravos comigo, porque eu vou falar coisa que eu falo que está na Bíblia e a sua religião fala diferente. E aí, eles ficam muito bravos, porque, como assim, está errado? Eu falei, está errado, porque não está na Bíblia, a sua religião faz, mas não está na Bíblia. Então, exatamente. Acontece, isso é normal. São filosofias humanas dentro da religião. Uhum. Tem aquela ideia de que precisa ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E foi o caso de Jesus, porque Jesus, quando veio, começou a brigar com os doutores da lei, os fariseus e tudo mais, porque eles impunham uma coisa que a própria Bíblia não falava, a própria Bíblia não tinha. Eles colocavam a mais, coisas a mais que tinham que ser feito e que nunca foi pedido. Então,
Então, isso tudo realmente acaba trazendo, a religião ela acaba prejudicando muito, 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 principalmente as pessoas que estão dentro, né? Mas espero que essa abertura venha, eu espero que, para casais, eu falo que o livro de Cantares de Salomão é o livro de cabeceira para casais. Eu acho que o casal, a partir do momento que vai estar junto, dormindo junto, faz uma leitura do livro de Cantares, né? Ah, mas eu não consigo interpretar? Tá aqui, ó, Tá mesmo. Né? Nesse livrinho. Tá interpretadinho, fácil de entender, eu deixo bem claro, eu explico algumas questões, até na época, eu queria até colocar o desenho de posições aqui. Aí eu falei, acho que eu vou colocar um desenho de posições e tudo mais, né? Aí eu esposo, você tá doido fazer um negócio desse? Já tem muita coisa escrita. Não, Marcelo, você tá falando e eu tô aqui imaginando as pessoas. Comprei o livro do pastor Marcelo. Ó, que lindo! Misericórdia! Ele desviou. A Beth tinha razão quando te deu esse conselho, Jesus. Porque as pessoas falam, Marcelo, você tem que. Eu lembro que quando eu lancei. Eu lembro que quando eu lancei, eu já tinha lançado o Jorge, isso foi em 2011. Eu fiz o livro de Cantares em 2013. Aí a minha mãe comprou o livro do Jorge, que ela falou que ela queria ter meu livro e tal. Aí eu lancei do Cantares, ela falou assim, eu quero esse livro também. Eu falei, não, esse você não precisa pegar, não. Esse não. Esse você deixa passar, o próximo que vier você pega, tá? E as minhas filhas, então? Aí elas falaram, pai, mas o que é o assunto? Eu falei, é de casais. E a gente pode ler? Foi lógico, né? Eu falo aqui em casa, pelo menos, né? Desde pequenininhas, a gente sempre explicou, sempre orientou. Mas a Mari ainda não tinha idade, né? A Mari estava com... Era maior de idade. A Débora já era. É verdade, a Débora já tinha mais de Aí ela 18. falou, agora eu completei a idade, agora eu quero ler. Eu lembro que a Débora já tinha idade, até ela fez a leitura e ela ficou assim, falou, nossa pai, você fala coisa complicada, né? E a Maria Elisa, ela era menor, né? Ela era menor de 18. Ela, pai, eu quero ler. Eu falei, você vai ler depois. Aí, quando ela completou 18 anos, ela, pai, eu quero o livro, eu quero ler o livro, porque agora eu tenho 18 anos. Aí ela leu, ela, nossa, pai. Mas é muito legal. Eu falo que eu acho que essa abertura, eu acho que dentro da família também precisa existir, não é? Que nem quando eu falo que às vezes de domingo a gente junta aqui em casa para almoçar e a gente fala sobre todos os assuntos. Eu até porque falo assim, nossa, pai, aqui a gente vem para filosofar, não é? A gente começa a falar de um assunto, já puxa outro, entra a questão sexual e tudo mais, né? E às vezes quando a gente fala eu e a minha esposa, ela, não, pai, aí você para que para nós vocês são só amigos, né? Mas é muito engraçado, Mas é bacana, eu falo assim. Não. Marcelo, eu quero ler um trechinho aqui para o povo ficar tudo querendo comprar e ler todo. Pode? Pode, fica à vontade. Está na página 58. Acompanhe porque você pode comentar alguma coisa, porque eu gosto muito, sabe? Eu acho muito bonita essa parte. Então, assim, que é o que você fala do amor dele, né? Pela Sulamita. E aí você começa, você tira um trecho. Eu não sei nem se você percebeu que eu usei um pedacinho de um trecho eu para vi. o título nosso, né? Eu achei que tinha muito. Então, assim, ó, na página 58. As 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Ela é a única de sua mãe, a escolhida da que deu a luz. As filhas viram-na e lhe chamaram bem-aventurada. Viram-na as rainhas e as concubinas e louvaram-na. Ai, comenta, Marcelo. Eu amo esse trecho aqui. Eu acho que comenta.
comente. Eu não quero ler o que escreveu, eu quero que você comente. Eu acho muito lindo. Uma coisa que eu acho que que nem nesse caso aí, Salomão ele chega a apresentar, né? Ele quer falar de 70, são 60. Ele apresenta para a rainha agora a esposa, né? E a esposa que ele casou. Então elas louvam porque elas ainda não têm ideia de quem é ela. Então ele preparou ela. Né? Então você imagine ela. E uma coisa que eu falo até para casais, né? Ele louva ela, né? Ele elogia ela, né? Das suas características, a sua forma física, a sua aparência. E vamos falar a verdade, a mulher gosta de ser elogiada. Ela gosta de ser elogiada. E o homem deve elogiar todo dia. Todo dia. Eu sempre brinco nas palestras casais, eu falo assim, se você quer realmente ter sexo, né, bastante durante a semana, comece elogiando sua esposa. Elogiando, você falando dela, garanto que você vai conquistá-la, não é? Exatamente. Então ele faz isso. Encostar sem querer também pode. Pode, não, sem problema, tem toda a liberdade. Se a esposa dá liberdade, vai, meu filho. Mas é sem querer porque a gente tem serviço para fazer. Todo mundo vai trabalhar. Verdade. Então eu falo assim, aí ele fala, ele apresenta, eu acho isso muito importante, né? E como até as rainhas estão aí elogiando ela, estão falando bem dela, porque elas nem sabem de onde ele está trazendo ela, né? Porque ele tenta esconder, né? Tenta esconder e apresenta ela. E pode ver, ele fala que ela é única para ele. Porque por mais que ele tenha as outras mulheres, ela é única. Eu acho que é uma outra, fala assim, é uma outra cultura, é um outro pensamento, né? Mas ele dedica esse amor a ela. E às vezes as pessoas têm aquela ideia, que eu já vi alguns pensamentos de pastores aí, que, não, a Bíblia fala que o homem pode ter várias mulheres. Engano. Isso não existiu, nunca existiu. O que acontece é que Deus sempre determinou o homem com uma mulher. A fidelidade do casamento, ela é essencial, né? É essencial. O problema é que o pecado, a concupiscência que existe em nós, é que fez isso acontecer com os homens, né? O próprio rei Davi, o próprio Salomão, todos tiveram várias mulheres, não porque Deus quis, não é porque Deus queria, eles fizeram por conta própria. Deus tolerou, né? Deus não ia matar o Abraão, não ia matar até um exemplo até de Abraão, que quando a própria esposa dele, né, a Sara, ela não pode ter filhos, ela apresenta a Agar, né? Fala, não, pega a minha serva, tenha filhos com ela. Abraão sempre orava a Deus para pedir a Deus sobre orientação, né? Que Deus orientava. Quando Sara oferece a Agar, ele não ora. Ele já estava de olho em Agar, com certeza. Apresentou a menininha nova para ele. Falou, tenha filhos com ela. Abraão abraçou a causa, abraçou a mulher, levou para a tenda e não estava nem aí. Olha o que acontece na tenda, né? Depois que ele sai da tenda, uma coisa interessante, 13 anos, Deus não falou com Abraão. Por que Deus não falou com Abraão? Porque o boca aberta foi no impulso e não perguntou nada para Deus. Depois que, 13 anos depois, ele vai falar com Deus e fala, Senhor, e aí, o Senhor vai me dar o Ismael, meu filho? O que vai acontecer? Nossa, eu falo que se eu fosse Deus, eu ia chegar e falar assim, você está querendo o quê, rapaz? Não é? Mas Deus, ele é tão misericordioso que Deus chega e fala assim, Abraão, ser fiel, Abraão. Anda na minha presença, rapaz. Olha o que tu fizeste, rapaz. Aí, vai dar problema? Vai, até hoje. A turma do Ismael briga com o judeu até hoje. Exatamente. Não, e eu vejo muita gente falando que, pela imprudência da mulher de Abraão. Né? É fácil jogar as coisas para a mulher. É fácil. Exatamente. Eu falo, dentro da igreja, as pessoas jogam tudo para a mulher. Eu falo que às vezes até na igreja, eu falo assim, mulher não podia cortar cabelo, mulher não podia pintar, mulher não podia usar brinco, mulher não podia usar colar, mulher não podia usar bracelete, não podia usar calça, não podia raspar a perna, não podia raspar lugar nenhum. Então, imagine, eu falei, meu Deus do céu, como que uma mulher dessa ia viver nesse tempo?
não é? E para o homem? O que tinha para o homem? Nada. Olha que coisa absurda. Regras e regras para a mulher, mas para o homem nada. Semideuses, né, Marcelo? E aonde que está isso na Bíblia? Né? Aonde que a Bíblia fala que a mulher não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode usar... Gente, até se você vê Salomão, né? E outra, uma vez um irmão brigou comigo, porque falou assim que mulher não podia usar brinco, nem pulseira, nada, que isso era pecado. Eu falei, me mostre, irmão, onde está escrito. Porque se você não me mostrar, eu vou mostrar para você o que Deus quer que você faça com sua esposa. Aí ele pipocou. Eu falei, então eu vou mostrar para você. Abri e falei assim, olha, leia agora aqui em Ezequiel, passei o capítulo para ele. Deus escolhendo Israel, falando assim, ó, eu tirei você da sujeira, limpei, te lavei, coloquei brincos nas tuas orelhas, um colar de pérolas sobre o teu pescoço, um piercing no seu nariz, coloquei braceletes de ouro e roupa de seda fina. Falei, Deus tratou assim Israel. Como você tem tratado a sua esposa? Quais são as joias que você deu de presente para ela? Quais são os colares? Não é? Não quer pagar nem o cabeleireiro. Não é? Uma coisa que eu falo assim, às vezes as pessoas não entendem a questão da submissão. Porque a Bíblia fala submissão, ela não está se referindo que a mulher tem que ser capacho do homem. Submissão é se colocar para que ele cuide de tudo. Então, ele vai cuidar de tudo. Então, ela vai ser submissa na seguinte questão. O marido, por exemplo, ele vai ser o chefe da família, então ela vai ser submissa a ele. Então, ela se dispõe a ele. Então, o que ela precisar, ele tem que atender. Tudo. Se ela precisa cabeleireiro, se ela precisa passar na manicure, precisa passar na pedicure, o que tem mais aí? Me ajuda aí. Tem muito escuro, Marcelo. Muito escuro, né? Vestido, sapato, mulher gosta de sapato. Flores, tudo mais. Quem que vai ter que suprir tudo? O marido. Agora, se o marido não supre, a mulher não precisa ser submissa. Ela não precisa estar debaixo dele, então ela vai trabalhar. Porque ela vai trabalhar porque vai ter que fazer. Então, por isso que eu falo que às vezes há interpretações erradas sobre essa questão da submissão. Porque se ela se coloca à disposição dele, ele tem que cuidar de tudo. Só que o homem não quer cuidar. Acha caro pagar um cabeleireiro, não é? Eu só não pago porque às vezes o dinheiro está apertado mesmo. Mas a gente tenta fazer o que pode, né? Lógico que eu falo, graças a Deus aqui em casa a gente sempre tá junto, a gente sempre fala, coloca as despesas junto e fala, olha, o que dá para fazer isso, o que pode fazer agora, não é? Dá para fazer uma cultura, dá para fazer alguma coisa? Dá? Vamos tentar, vamos fazer o que a gente consegue. Né? E graças a Deus ela não é exigente, vocês viram? Eu quero ler outro trecho, Marcelo. Vai lá. Na página 61, e esse eu vejo assim como um afago no ego de toda mulher, sabe? Na verdade, de todo ser humano, mas aqui está especificamente para a mulher, e é um trecho em que ela está grávida, né? E aí eu acho muito bonito, coloca que a mulher grávida fica mais bonita. Eu achei tão bonito isso. Eu acho muito, muito bonito quando você escreve isso aqui. E aí é assim, ó. Pensa alguém te descrevendo desse jeito, na 61. Quão formosos estão os teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe. Os contornos das tuas coxas são como joias, obra das mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de livros. Os teus seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço como uma torre de marfim. Os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas tuas tranças. Ai, e aí, é maravilhoso. Enquanto eu lia, eu lembrava de Receita de Mulher, de Vinícius de Moraes, que apesar de ter um trechinho que eu desaprovo,
o Vinícius vai descrevendo a mulher que ele idealiza perfeita, né? E assim, até agora me deu uma desconfiança que, quem sabe, se o Vinícius não deu uma passeada em Cantares também, né? E aí teve aí... Gente, eu não estou dizendo que ele fez isso, tá? As pessoas estão assistindo, conhecem Vinícius, professora de língua portuguesa como eu só estou dizendo que, à medida que eu fui lendo esse trecho, foi me vindo à mente o Vinícius descrevendo e fazendo, né, a mulher perfeita para ele, né? Coloca umas coisas lá que hoje eu discordo muito, mas a gente não pode tirar a beleza da poesia dele. Comente, meu amigo, comente, porque é muito lindo isso aqui. Mas é verdade. Eu falo assim, cara, são muitos os detalhes, né? É que nem eu falo assim, se eu tivesse pego realmente cada parte, pode ver que eu pego trechos grandes para poder comentar, porque se eu for pegar versículo por versículo, frase por frase, cada aspecto, é muito assunto, é muito assunto. Mas assim, a beleza que ele fala da mulher, né? E principalmente grávida, que é a questão até dos hormônios, né? Que quando a mulher está grávida, os hormônios deixam a mulher muito mais bonita, né? O corpo dela se torna extraordinário. Eu acho assim que nem, eu já vi muita gente dizer assim, não, a mulher que fica grávida, o corpo estraga. É mentira, isso não é real. Estraga se tu não tomar cuidado, não é? Isso é questão de cuidado de cada um, porque o corpo ele é espetacular, principalmente o corpo da mulher. Os hormônios eles conseguem trazer essa beleza da mulher, eu falo assim, na sua maior essência. Aí ele apresenta cada parte do corpo, né? A questão do umbigo dela como uma taça. É muito lindo isso. Nossa! Porque ele fala como uma taça de vinho, justamente porque é o que lhe traz alegria, né? Porque se a gente parar para falar sobre a questão do umbigo, né? Que o umbigo para nós ele representa a essência da vida. Então, se nós entrarmos nesse assunto da essência da vida, a partir do momento em que você valoriza a essência que essa mulher tem, hoje nós estamos na Semana da Mulher, né? Falar da essência da mulher, a essência da vida, porque ela é aquela que gera, é aquela que realmente sabe cuidar. Quando a gente fala de amor, a mulher ela tem um amor, que a gente pode colocar até um amor ágape, né? Que ela deixa de pensar nela para pensar no outro. A mulher ela consegue ter esse amor ágape, né? Coisa que é mais difícil para o homem. O homem falar de morrer por alguém é muito difícil, muito difícil. A mulher é capaz. Seja por filho, por filha, pelo esposo, ela é capaz de fazer isso, que é o amor ágape, que é o amor verdadeiro. Então, essa essência é o que ele valoriza. Quando ele compara isso, ele está dizendo, olha, de onde você veio, você trouxe a maior característica, o seu maior caráter, a sua maior essência, a sua maior prudência, a sua maior virtude, não é? Tudo isso dentro apenas de um aspecto, né? Quando ele fala do pescoço dela, né, que parece as torres e tal, por que o pescoço? Né? Porque o pescoço é o que gira a cabeça, né? É o que muda de posição. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, você sabe se adaptar, você sabe estar em qualquer posição, você se adapta. A mulher é assim, né? A mulher, se ela tiver que encarar alguma coisa, ela vai atrás, ela corre atrás, ela põe a virtude dela e ela faz acontecer. Eu sempre falo que as mulheres, por exemplo, eu sempre falava aqui no Instituto com as mulheres aqui, até com os homens, eu falo assim, o homem fica desempregado, ele fica em casa, mandando currículo porque ele quer voltar para a função dele. A única função que ele tinha é essa, ele quer trabalhar nessa função. Se ele não acha, ele fica parado em casa. A mulher, eu falo que é extraordinário, que nem eu falo assim, tinha mulher que veio aqui no Instituto para aprender artesanato e estava desempregada, mas ela veio aprender artesanato, começou a fazer pintura em
tecido, né? E fazia aquelas guardanapas, saía para a rua vender. Ou seja, ela não para, né? Ela muda, ela consegue fazer as mudanças acontecerem. Né? O homem tá difícil, ele para e fica se lamentando. A mulher não, ela vai para a luta, ela corre atrás. Né? Então, isso tudo é essencial. E se o homem souber valorizar, né, o trabalhar da esposa, né, valorizar o que realmente ela é, elogiar, fazer a valorização dela, não só para ela, mas na frente dos outros também, porque a mulher precisa disso, né? Imagine você estar sempre elogiando e na frente dos outros você fala, não, a minha esposa ela é excelente, ela é algo, realmente falar a verdade, falar o que realmente a esposa é capaz de fazer e tudo. Isso tudo valoriza a essência do casamento. O problema é que quando o homem, às vezes está em reunião familiar, até coloquei no livro também, que o marido falava da esposa, chamando porque falou assim, sabe por que Deus te fez Deus te fez bonita para que eu pudesse te escolher e tal, mas você é tão burrinha, é bonita, mas é burrinha. Falava isso na frente das pessoas. Aí um dia a esposa não aguentou e falou assim, sabe por que Deus me fez burrinha? Para que você pudesse me escolher, para que eu pudesse te escolher. E é a realidade. Se a mulher for inteligente, Não vai. ela escolhe o melhor. Então, eu falo assim, isso não é valorizar. Isso é querer arrebentar, isso é querer estragar. Então, tem que existir a valorização. E é importante, eu falo, o casal precisa disso, né? Exatamente. Eu acho que até tem uma passagem, agora não vou lembrar onde está, que eu coloco aí de um livro, que até o cara fala assim, ó, se você quer ter uma mulher, ela é um bem caro. Você precisa ter deixa eu ver se eu acho aqui. Eu até ia marcar, acabei esquecendo. Eu não vou achar agora. Mas eu falo assim que é essencial dentro da questão da mulher. E uma coisa que eu acho que é bastante importante também, que ele coloca quando nasce, né, a criança, nasce uma filha, né? Isso. E aí ele fala para ela e coloca ela também justamente para valorizar a questão da filha como mulher, né? Eu acho que tudo isso é importante. Tem que fazer funcionar. Com certeza. Tá aí. E assim, a gente vai chegando ao final do nossa live com o Marcelo falando. Pega o seu livro, Marcelo, que parece que é até igual ao meu, o seu. Com o Marcelo falando desse livro, gente, que é muito interessante, que você leia com uma mente aberta, né? Sim. Né? Senão você vai xingar eu morro. Isso. Né? O Marcelo já está acostumado com esses negócios, o pessoal lê, não entende, reclamar com ele. Mas ele aguenta, ele vai lá com toda a paciência e explica para a pessoa. Então, assim, Cantares de Salomão não é uma invenção, é um livro que está na Bíblia e é um livro que pode ser usado, como fez muito bem o Marcelo, para ensinar os casais o quanto é importante um cuidar do outro, um ter o outro, né? Um querer o outro. E também que não é possível você estar sempre querendo o outro se esse outro não está para você. Se esse outro não está para você, não tem como você passar uma vida inteira aqui dentro. E esse livro mostra isso, olha, elogia, cuida, continua fazendo aquelas gracinhas que todo mundo gosta. E numa via de mão dupla, né, Marcelo? Uma via de mão dupla. Tanto o homem fazendo com a esposa, como a esposa fazendo com o marido, para que isso continue existindo. E uma coisa que você falou que é muito importante, na verdade, eu penso que é importante para o ser humano. O elogio, ele traz up para a vida da gente. Sim. Principalmente o honesto, né? Principalmente o elogio honesto. Então, assim, ao invés de fazer brincadeiras de mau gosto, porque tem casais que têm uma aptidão, um dos cônjuges, para brincadeiras de mau gosto, e ainda vem diz que
só e aquilo acaba com qualquer coisa. Então, ao invés de brincadeiras de mau gosto, veja naquela pessoa o que ela realmente... Olhe para a pessoa e pense, por que será que eu levei esta criatura para o altar? O que é que eu vi nessa pessoa que eu quis me comprometer diante de Deus e diante de uma multidão de testemunhas? Sim, Que eu é ficaria verdade. com ela e eu seria dela e ela seria minha. Não é? Então, assim, esse livro ajuda você a fazer isso, a prestar atenção em quem está do seu lado. E é coisa simples, coisa simples. Simples, não é nada que está na NASA escondido, não. E o que eu acho mais muito interessante, você misturou trechos bíblicos com outras leituras, né? Com a Sim. sua vivência de pastorear tantas pessoas, de aconselhar tantas pessoas. E isso deu um trabalho muito interessante. Muito interessante, muito bom para quem quer realmente... Às vezes hoje, você que está assistindo a nossa live, né, Marcelo? Estava pensando até assim, cansei, a pessoa, né, compra, senta a pessoa do seu lado, fala, vamos ler isso aqui. Se não der jeito, a gente vai embora, mas vamos ler isso aqui primeiro. Ó, Marcelo, a responsabilidade que eu tô pondo. Mas é verdade. Até teve um casamento que eu fiz, né? O casal, depois que terminamos o casamento, eu dei de presente. Falei, isso aqui é para vocês. Eu quero que vocês leiam, que vocês coloquem em prática. Não, vamos sim, vamos sim. E eu espero que continue. Eu falei, tem que ser livro de cabeceira. Né? Começa a ter aqueles problemas, aquelas situações, aquela situação de já um dormir virado para o outro. Opa, tá na hora de voltar a ler de novo. Vamos reanimar o casamento, esquentar de novo, vamos fazer o negócio funcionar. Com certeza. Que às vezes a pessoa fica esperando do outro, né? Tome uma Isso. atitude. É o caso que nem na sua vida. Exato. Fica esperando às vezes do marido, o marido não resolve. Vai você, faz alguma coisa. Aparece vestido de alguma coisa, meu Deus. Né? Eu falo, gente, tem coisa assim, eu falo assim, você vai digo nem sex shop, mas você vai numa loja, né? Eu lembro que uma vez, na hora que a gente tava, acho que era casado de novo ainda. Vou fazer 30 anos de casado esse ano. Aí a gente era casado de novo e eu fui numa loja e eu queria comprar uma lingerie para ela. Aí fui na loja, vi a lingerie bonita e tal. Cheguei lá, a moça, qual o tamanho dela? Eu falei, Jesus, tem tamanho esse negócio? Tem tamanho esse negócio? E eu falei, eu queria fazer uma surpresa, né? Aí eu acho que a moça ficou olhando pra mim. Você vai dar pra quê? Foi pra minha esposa. Que altura ela tem? Aí eu falei, 1,65 e tal. Daí ela falou assim, então leva qualquer coisa, você troca. Eu falei, então vamos embora. Daí, falei, então tem coisa que você pode fazer, você pode pôr atrás. Falei, então a mesma coisa. Eu falo que a gente tem esse costume de às vezes eu presenteio ela me presenteia, então, e às vezes é só para nós. Exatamente. Mas, Marcelo, foi um prazer. Eu espero que o seu projeto ele comece logo. Se Deus quiser. Se Deus eu quiser. espero que esse livro que você está escrevendo seja lançado aqui também no Profs Clay. Eu quero ver se logo eu quero ver se eu termino ele, porque vai falar um pouquinho sobre um casal que vai passar pelo período da grande tribulação. Oh! Legal. Vai ser legal. São 7 anos da grande tribulação. Vai estar esse casalzinho lá. Ai, que bom. E quero lembrar o pessoal que está nos assistindo que participe do desafio literário, né? São 15 minutos lendo por dia. É um desafio. Aqui em dezembro você esteja lendo 1 hora. Tá? Eu penso que se você começar lendo um pouquinho, você não vai esperar chegar a dezembro para estar lendo 1 hora. Você vai estar lendo 1 hora a mais rápido. A nossa próxima live é com a professora Elisângela Bolonari, recebendo o professor Alessandro, né, no dia 19, no sábado, tá? Às 9 horas da manhã. Marcelo,
E a Elizabeth, que está aí do lado. Tá aqui. Muito obrigada. Elizabeth, um beijo. Eu sou fã de vocês quatro. Eu sou fã de vocês quatro. Primeiro eu conheci Marcelo, depois eu conheci você, depois eu conheci as meninas. Imagine, obrigado a você, Cláudia. Sou muito Nós fã é um de prazer vocês. enorme. Todos esses vocês aí do Prof. Skillay, eu falo assim que é algo extraordinário que vocês fazem, porque valoriza a questão da leitura, que hoje, infelizmente, está muito pouco. As pessoas querem só coisinha simples e rápida, né? É o Isso. fast food, né? Fast food, é miojo, né? É miojo. É miojo. Gente, boa noite. Obrigada de novo, Marcelo. Deus continue te abençoando. Boa noite. Esclarecimento. Continue você sendo desse jeito, mesmo que o povo não te entenda. Mesmo que de vez em quando o pessoal ache que você, né? Mas você vai lá com a sua paciência, com o seu conhecimento, principalmente. Olá, a Adriana está dizendo que somos. Não sou só eu que sou fã da sua família. Todos do Prof. Skillay somos fãs da sua família, isso é verdade. Amém, agradeço. Mas é muito bom. Ai, obrigada. Vamos fazendo diferença. Beijo para Um todo mundo. abraço. E até. Ô, Elizabeth, eu quero lançar um livro seu aqui também, hein? Ela foi a minha inspiração para esse aqui, ó. Ai, que lindeza! Tchau, gente. Beijo. Tchau, tudo de bom, Cláudia. Até mais. Um abraço a todos aí. Obrigada. Minuto, gente, que a live não quer terminar aqui. Eu estou tentando e não está travando, não está finalizando. Enquanto isso, vocês vão lembrando daquela musiquinha. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu não estou conseguindo finalizar a live, eu não estou entendendo por quê. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Sei que a força está com ela. Só um minuto.